Então nós podemos ir, introduz agora o outro autor, à procura disso que falta, em abordagem de um fenómeno que começou a ser bastante discutido, por exemplo, falar disso a partir de um filósofo chamado Sidney Shoemaker, interpretando Wittgenstein, que é o fenómeno que em inglês se chama Immunity to Error through Misidentification, a imunidade ao erro de identificação, que supostamente regeria o meu tomar dos meus próprios pensamentos. O meu exemplo, como disse, vai ser Sean Gallagher, um filósofo da mente, podemos dizer, de inspiração fenomenológica, que se inspira na fenomenologia contemporânea. Num artigo de 2012 chamado Immunity to Error through Misidentification in the First Person, Gallagher defende, contra ataques destes três filósofos de psicologia, um neurocientista, John Campbell, Elizabeth Bachary e Marc-Jean Rode, que este princípio, que vou chamar IAM, Immunity to Error through Misidentification, é válido quanto à própria exceção. Isto parece estranho porque não é de todo difícil encontrar contra-exemplos. Na verdade, a nossa própria exceção parece ser absolutamente vulnerável a erros de identificação. Campbell, por exemplo, defende que experiências como alucinações, pensamentos inseridos em doentes esquizofrénicos, como o exemplo do Michael Deus que dei atrás, ou delírios de controle, nos quais sujeitos declaram, por exemplo, que o seu corpo está sob controle alheio ao organismo, são alguns desses contra-exemplos. Tanto que, num artigo de 2004 chamado Agency, Simulation and Self-Identification, da revista Mind and Language, esta parceria de Elizabeth Bachary, filósofo, e Marc-Jean Rode, neurocientista, dizem o seguinte, concluem acerca de princípios, consideram um leque ainda mais alargado de contra-exemplos ao princípio e concluem que tais exceções são pura e simplesmente suficientes para rejeitá-lo. Dizem eles, in a nutshell, then, the bad news for philosophers is that self-identification is, after all, a problem. In the domain of action and intention, at least, there is no such thing as immunity to error through misidentification, whether for the self as subject, é o que eles chamam sense of ownership, sentido de propriedade, or for the self as subject, que eles chamam sense of agency, sentido de agência. The mechanisms involved in self and other attribution may be reasonably reliable, but they are not infallible. O próprio Gallagher reconhece perfeitamente que as exceções ao princípio abundam em contextos experienciais e clínicos. Os erros de identificação de si vão desde os exemplos que veio atrás, a somatoparafinia, a ilusão da mão de borracha, fenómenos de deslocação virtual do corpo próprio, pensamentos implantados, como o Michael Deus em pacientes esquizofrénicos. No entanto, ele pensa que ainda assim o princípio é válido quanto à própria exceção. Isto é, o desafio para ele é acomodar estas exceções, isolando entre os aspectos do sentido de si aqueles aspectos que são suscetíveis de ilusão daqueles que não o são. Antes de dizer como, portanto, antes de resumir a posição de Gallagher contra o subjetivo, queria recapitular um pouco a história desta discussão na filosofia da imunidade ao erro de identificação. Num artigo no Journal of Philosophy em 1968, Sidney Shoemaker, o artigo chama-se Self-Reference and Self-Awareness, seguindo Wittgenstein, Sidney Shoemaker utiliza esta expressão pela primeira vez, Immunity to Error through Misidentification, e usa atentamente o uso de primeira pessoa eu, portanto, a forma como nós falamos, como usamos a palavra eu, e nomeadamente na nossa auto-atribuição de estados mentais. A distinção sempre citada que Wittgenstein faz nos livros Azul e Castanho, de 1958, é uma distinção entre aquilo a que ele, Wittgenstein, chama uma distinção entre usos objetivos e subjetivos do eu, que funcionaria basicamente assim. Se eu experiencio uma dor de dentes, não tem sentido perguntar, alguém está a ter uma dor de dentes, seria eu? Em contraste, se eu olho para o espelho e vejo o braço bronzeado, por exemplo, e digo, estou bronzeado, eu posso estar a ver o braço de outra pessoa e a tomá-lo pelo meu próprio braço. E então estarei a identificar-me erroneamente ao referir-me a mim próprio como objeto. Garnet Evans, no capítulo de um livro póstumo, editado por John Rawls, Varieties of Reference, um livro de 1982, no capítulo chamado Self-Identification, Auto-Identificação, explora esta imunidade ao erro de identificação e o facto de elas aparentemente não se restringir, defende ele, à nossa auto-atribuição de experiência mental, mas pelo contrário se estender à própria exceção. Nessa altura, já há muito tempo, nos anos 80 do século XX, Evans está a formular a sua posição contra precisamente Thomas Nagel. Como disse, era essa a minha motivação aqui. E, nomeadamente, contra a ideia de Nagel de que eu não posso possivelmente pensar em mim próprio, eu não consigo pensar em mim próprio, eu enquanto saber, enquanto consciente, enquanto what is it like for me to be, portanto, enquanto coisa para a qual é como alguma coisa ser, eu não consigo possivelmente pensar em mim próprio como uma coisa no mundo.
No mundo, the world as it is anyway, na expressão do outro filósofo Bernard Williams. O que Nagel quer dizer com isto é que nós não conseguimos fazer sentido da nossa própria perspectiva como sujeitos, como fazendo parte do mundo objetivo. Não conseguimos localizar a consciência do mundo objetivamente representado. Daqui ele conclui famosamente a existência de um abismo, bem conhecido dos seus leitores fãs do morcego, What Is It Like to Be a Bat, de 1974, um abismo entre o subjetivo e o objetivo. E é a partir daqui que ele postula aquilo que chama uma essentially perspectival subjective reality, quer dizer, a consciência. E é esta conclusão de Nagel que Evans rejeita, por considerar que ela pura e simplesmente pressupor o idealismo. Há sempre algum tipo de intuição. Para Evans o idealismo não é bom, para Nagel, embora ele, oficialmente ele não admita que o idealismo, que é idealismo aquilo que ele está a defender, ele considera que está a defender o realismo metafísico contra o subjetivo, não sofrerá dos mesmos ataques. Ao contrário de Nagel, Evans acredita, tenho uma citação, que, vou lê-la tal como está, os nossos pensamentos sobre nós próprios, our thoughts about ourselves, are in no way hospitable to Cartesianism. Os nossos pensamentos não recebem bem ou não são hospitaleiros relativamente ao cartesianismo, não são cartesianos. If there is to be a division between the mental and the physical, it is a division which is spanned by the ideas we have of ourselves. As nossas ideias sobre nós próprios estão dos dois lados. Our customary use of I simply spans the gap between the mental and the physical. Noutras palavras, para Evans, há algo de errado com a distinção sempre citada no Wittgenstein, que citei há pouco, entre os usos subjetivos e objetivos do eu nos livros Azul e Castanho. No célebre cenário de Evans, o cenário das pernas cruzadas, já descreveu, que ele sugere Varieties of Reference, é formulado precisamente na sequência da sua crítica à distinção wittgensteiniana. O cenário é este. Eu estou aqui sentada, as minhas pernas estão cruzadas, são minhas, eu sinto-as, são elas, as minhas pernas que estão cruzadas. Eu não posso estar a ser enganada acerca disso, ou será que posso? Depois o cenário. E se alguém mexeu com a cabelagem e as ligações, eu estou a receber estimulação das pernas de B. Será que eu posso sentir pernas que não são minhas como minhas, como sendo eu? O artigo de Gallagher, que eu estou basicamente a falar, é provocado por este desafio de Evans. O que é que nós devemos dizer acerca da possibilidade provocada por este cenário? Cada um dos casos psiquiátricos, neurológicos, de ciência cognitiva que Gallagher vai considerar, somatoparafrenia, pensamentos inseridos, ilusão da mão de borracha, etc. Cada um desses casos é um caso em que eu erroneamente identifico um corpo ou partes de um corpo, ou pensamentos ou ações que não são meus como sendo meus, isto é, como sendo eu, ou o eu, e casos em que eu não identifico o meu corpo ou partes do meu corpo, pensamentos ou ações como sendo meus. Todos estes casos podem, então, ser vistos como exceções ao princípio da imunidade ao erro de identificação. Todos são formas de eu me enganar quando me tomo como o experienciador das minhas experiências, o pensador dos meus pensamentos, o agente das minhas ações, o possuidor deste corpo. A forma de problema é, então, esta. Como pode, então, possivelmente, o princípio da imunidade ao erro de identificação resistir, como Gallagher pensa que resiste, se todas estas situações são possíveis? A resposta de Gallagher é que devemos separar aquilo que ele chama os sentidos de autoagência e autopropriedade, que são, em circunstâncias normais, indistinguíveis, de outra coisa. É essa outra coisa que ele vai chamar first person perspective, perspectiva de primeira pessoa. Só uma parte, nós podemos, de facto, distinguir os sentidos de self-agency, self-ownership, no nosso sentido, os fenomenólogos falam aqui no nosso sentido de ipseidade, no nosso sentido de mindness. Basta pensarmos, por exemplo, no movimento involuntário do meu corpo. Se me empurrar a palma para trás, ela tem sentido da propriedade do seu movimento, mas não o sentido da autoria desse movimento. É um movimento dela, não é um movimento do seu corpo, não é um movimento dela. Portanto, não é ela a autora. O sentido da propriedade é, na terminologia de Gallagher, que é uma terminologia, como disse, inspirada na fenomenologia, a experiência pré-reflexiva de que sou eu que estou a ter a experiência. E, em contraste, o sentido de agência é uma experiência pré-reflexiva de que sou eu a causar o movimento em causa. Bom, uma coisa é certa, neste olhar mais próximo ao meu sentido de mindness que Gallagher está a propor que façamos, ele está já explicitamente comprometido com alguma coisa diferente dos compromissos dos filósofos analíticos, está explicitamente comprometido, com a qual podemos discordar, com aquilo que ele chama uma concepção fenomenológica de experiência como pre-reflective self-acquaintance, por exemplo, no termo de Gallagher e Zahavi. Esse é o primeiro passo essencial para diz Gallagher, para defender o princípio da imunidade ao erro de identificação de ataques como o de Jean Rode e Pacheco.
E o segundo passo é propor que o princípio deve ser mantido tão independente quanto possível dos particulares modos de acesso ao eu que são de facto falíveis e sujeitos a manipulação, como uma lista enorme de casos experimentais e patologias mostram que são ligados ao sentido de agência e propriedade. Assim, Gallagher defende que há um único aspecto da experiência, da nossa experiência, que eu já não sei se chamar what is it like for me to be, há um único aspecto da minha experiência que é imune ao eu de identificação, e é aquilo que ele chama a perspectiva de primeira pessoa. Entenda-se? Apenas perspectiva de primeira pessoa, não sentido de propriedade, não sentido de agência. Então agora devemos perguntar-nos, então afinal o que é essa perspectiva de primeira pessoa? Ele diz que é aquilo que nos permite, por exemplo, dizer it is still I who am experiencing, even if I am mistakenly experiencing, and I cannot be mistaken about that. Outra, de uma forma talvez mais específica, aquilo que ele diz é isso, essa perspectiva de primeira pessoa é o esquema corporal não relativo que funciona como ponto de origem da perspectiva de primeira pessoa e que, cito, in action and perception is manifested in the integration of the non-relative bodily framework and the egocentric spatial frame of reference. Diz ele, toda a percepção e toda a ação são self-specific apenas neste sentido de depurar. Noutras palavras, é só isto que sobrevive às manipulações do sentido de propriedade e do sentido da agência. Ou, noutras palavras ainda, mesmo em casos como a ilusão da mão de borracha, a somatoparafrenia, os pensamentos inseridos, existe perspectiva de primeira pessoa e essa perspectiva de primeira pessoa é ainda minha. Portanto, sou eu o sujeito a quem ele se refere quando eu digo, por exemplo, este braço pegado no meu corpo não é meu. Ou este pensamento como mata Deus, não é meu. É esta perspectiva de primeira pessoa, diz Gallagher, que é parte de toda a ação e toda a percepção enquanto experiências que resta. E ela é relativamente a esta perspectiva de primeira pessoa que, em princípio, é válido. E, para ele, esta perspectiva de primeira pessoa é um fenómeno mais básico do que os fenómenos linguísticos de autoidentificação e de autorreferência que povoam a literatura filosófica do autoconhecimento, nomeadamente cruzada com a filosofia da linguagem, como os famosos casos de Marre, Castaneda ou Perry. Portanto, por exemplo, o caso de Marre é um caso acerca do livro chamado Analysis of Sensations, em que alguém entra num autocarro e, olhando para um espelho que está no fundo do autocarro, diz what a shabby pedagogue, que pedagogo mal vestido, quem será? E só depois do momento de cair em si é que constata, sou eu. Esse tipo de casos acerca de erros de autoidentificação que povoam a literatura do autoconhecimento mais ligada à nossa forma de usar a linguagem, esses casos são, para Gallagher, menos básicos do que isto que ele está aqui atrás da natureza da perspectiva da primeira pessoa. E esta perspectiva de primeira pessoa, diz Gallagher, não é contingente e, portanto, o princípio sustenta-se. Avanço para o fim. A minha pergunta era, falamos então quando falamos de subjetividade mental, uma vez que estaremos a usar algum tipo de noção de subjetividade nas nossas várias discussões sobre consciência. Eu sugeriria que é ilustrativo pegarmos a literatura filosófica da ciência cognitiva de proveniências diversas, nomeadamente fazer algo como estive aqui a ensaiar, portanto, justapor propostas muito diferentes quanto à subjetividade. Por exemplo, a proposta de Gallagher, que se inspira na fenomenologia, uma proposta como a de Davidson, que é uma proposta acerca de o que é para mim ser uma criatura linguística, ou porque é que a minha mente é diferente da mente dos animais pelo facto de ser uma mente linguística. E ao justapormos propostas como estas, naquilo que eu fiz, pretendia dizer o seguinte.